Olá! Hoje vamos para a nossa terceira aula de filosofia no primeiro ano. O nosso tema ainda é René Descartes, que a gente apresentou na semana passada, e que começa com a questão da dúvida, né? De como a dúvida importa para a filosofia. Até a gente falou que esse cara daí ele coloca dúvidas sobre os sentidos, afinal de contas os sentidos podem nos enganar. E terminamos a aula com a seguinte pergunta: da onde que viria para ele então o conhecimento válido? Da onde que a gente consegue tirar conhecimento verdadeiro? Que é a questão da epistemologia, né? Da onde nós conseguimos obter conhecimento. Então vamos para os nossos slides. Estamos aqui na aula 3 e hoje vamos falar sobre o gênio maligno e a dúvida metódica. Bem, vamos começar respondendo a dúvida que a gente deixou na aula passada, que era sobre da onde que Descartes fala que a gente pode ter razão, já que não pode ter conhecimento verdadeiro, sendo que não dá para ter pela experiência, pelo uso dos sentidos. Então vamos a uma questão grande da filosofia, que é essa disputa entre racionalismo e empirismo. Que palavrões são esses, professor? Então, vamos lá. Racionalismo é uma das linhas da epistemologia que diz que o conhecimento vem através do uso da razão. Ou seja, se eu parar e raciocinar sobre algo, é possível construir conhecimento só usando minha cabeça. Eu não preciso verificar nada, eu não preciso de nenhuma experiência para isso, apenas parar e botar a cachola para rodar. Enquanto o empirismo diz o contrário, diz que todo conhecimento vem através da empiria, ou seja, da experiência. Eu vou precisar sempre estar verificando, sempre estar com as mãos no negócio, observando, anotando o resultado disso para a partir daí construir conhecimento. Quando a gente fala de conhecimento científico, geralmente a gente está falando desse conhecimento empírico, né? Na maioria das vezes, que a gente faz experimentos, a gente anota, faz um relatório. Você já deve ter tido isso em qualquer aula de ciências, no fundamental mesmo. Então, Descartes ele é o que a gente chama de um filósofo racionalista. Ou seja, para ele, todo conhecimento válido tem que vir do uso da razão. Não vai ter conhecimento vindo da experiência, afinal de contas, para eles os sentidos enganam. Então vamos ver como que ele lida com isso, né? No meio dos pensamentos dele, ele levanta uma hipótese que é o que a gente chama de hipótese do gênio maligno. Que é a seguinte, vou ler aqui o trecho. Irei supor, então, não a existência de uma divindade, mas um gênio maligno, que é ao mesmo tempo sumamente potente e enganoso, que empregue todo o seu talento para lograr a mim. Vou acreditar que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as demais coisas externas não são nada mais do que ilusões de sonhos que esta criatura emprega para me iludir. O que ele quer dizer com essa hipótese? Vamos. Alguém já assistiu o filme Matrix? No filme Matrix, o personagem ele vive uma vida normal, trabalha, até que ele descobre que tudo aquilo ali é uma simulação de computador. Que ele vive dentro dessa simulação de computador e que nada ao redor dele é real. Então, nesse caso, essa simulação é o gênio maligno dele, é o que está garantindo que tudo que ele está vendo ali ao redor é falso, na verdade. E quando ele acredita que ali tem, por exemplo, um copo, não tem copo nenhum, isso daqui é só uma distração do programa, no caso de Descartes, do gênio maligno. Esse copo não está aqui. Eu não estou aqui. Esse lugar aqui inteiro pode ser toda uma imaginação. Para que ele cria essa hipótese? Só para lembrar que talvez exista alguma coisa te enganando e por causa disso nada que tem aqui é confiável. É só para isso, só para você sempre colocar em dúvida. Fortalecer aquela ideia de, às vezes você acha que está ouvindo uma coisa e não está. Então, você acredita que se tem sempre um gênio maligno, você vai ter que driblar esse gênio para tentar ter certeza do que você está falando, para construir conhecimento verdadeiro. Então sempre pensar na sua cabeça do tem um gênio maligno me sacaneando. Como eu faço para garantir que ele não esteja me sacaneando tanto? E aí, para garantir isso, ele cria o que chamamos de dúvida metódica, também conhecida como dúvida hiperbólica. O que é hiperbólico? Né? Quando algo é redundante, exagerado. É uma dúvida exagerada. Ele mesmo reconhece isso. É aquela do vamos duvidar de tudo. Vamos duvidar que eu tô aqui, vamos duvidar que essa cadeira existe, vamos duvidar que esse copo existe.
Aliás, quando eu estou em sala de aula, geralmente eu uso muito as cadeiras como exemplo, porque elas estão sempre na mão, né? Aqui é um pouco mais complicado, eu ter que levantar, vai dar um trabalho, eu vou usar o copo. Então, você... Como você verifica a existência de um copo, por exemplo, né? Você teria que primeiro verificar que as informações que você tem sobre aquilo são verdadeiras e indubitáveis. O que é indubitável? Que não se tem dúvida. É isso que quer dizer esse termo, e a gente usa bastante quando a gente fala de Descartes, por isso eu coloquei ele aqui até em destaque. Então eu vou olhar aqui, ó, isso aqui parece um copo de alumínio. Ele é sólido, tem uma certa temperatura, tem uma certa textura, faz um barulho quando eu encosto. Essa informação eu estou verificando. Lógico, pode ser que alguma coisa esteja me enganando aqui no meio, mas hey, ao menos eu estou verificando e parece verdadeiro, não tenho certeza. Aí vem a segunda parte, analisar. Quebrar essas verdades em unidades menores. Bem, não dá para fazer isso com o copo, mas por exemplo, aqui eu tenho um celular do estilo velho, literalmente da minha avó. Eu consigo quebrar ele em partes menores, né, e verificar essas partes menores, que a gente tem a bateria, a capa dele, etc. E entender um pouco mais sobre como funciona cada uma dessas partes. Isso aqui é uma bateria de lítio de 3.7 volts, que aqui você tem os encaixes para chip SIM. Aqui está o encaixe da bateria que recebe, aqui você tem a tela, o teclado. Tudo isso é uma análise, é você tentar entender essa verdade em unidades menores. Depois que você entende perfeitamente essas unidades menores, você resolve os problemas simples da coisa, né? Se você tiver alguma dúvida quanto a isso, resolve essa dúvida na parte e depois junta de novo no todo. Então vamos remontar. Isso é a etapa de sintetizar. Lembrando, análise é divisão. Sempre que eu falo, vou analisar uma coisa, eu vou tentar dividir ela em partes menores e entender as partes menores. Quando eu falo, vou fazer uma síntese da coisa, aí eu vou pegar o todo, vou remontar tudo. Organizar as coisas num todo. Por exemplo, eu vou fazer a síntese de um livro. Eu vou tentar pegar quais são as informações principais do livro e resumir ali. Isso é uma síntese. Agora eu vou fazer uma análise do livro. Eu vou pegar os detalhes do livro e falar sobre cada um deles, por exemplo. Essa é a diferença entre análise e síntese. E por último, que eu fiz tudo isso daqui, eu enumero, ou seja, eu listo quais são os outros problemas, quais são as etapas que eu fiz verificando isso daqui, para quando alguém for encostar nesse celular já sabe onde que estão os rolos, o que eu fiz, o que eu mexi, etc. É mais ou menos o que você faz numa assistência técnica de qualquer aparelho. Agora vamos pensar isso de forma mais abrangente, né? Vamos pensar isso para a filosofia. É capaz de você aplicar isso em tudo quanto é análise que você for fazer. Você vai começar a pensar num assunto, primeiro verifica quais são as certezas que você tem sobre esse assunto. Depois você vê quais são os problemas em unidades menores, analisa, separa tudo. Depois que você conseguiu resolver os problemas menores, você falou, por exemplo, sei lá, vamos falar sobre o que é felicidade. Então primeiro a gente tenta ver o que a gente sabe sobre o que é felicidade. Depois a gente vê dessas coisas que a gente sabe, divide ela em várias coisas menores. Tenta entender cada uma dessas coisas. Por exemplo, poxa, a felicidade que você tem em um amor. Beleza. A felicidade que você tem depois de comer uma refeição. A felicidade que você tem brincando com o cachorro. Vamos entender essas felicidades, tentar entender como cada uma delas funciona, retratar isso. Depois a gente sintetiza, a gente vê e fala, tá, o que tem em comum essas felicidades? Faz uma síntese de tudo isso. E por último a gente lista cada um dos passos que a gente fez na nossa análise, no nosso método, e dá o resultado disso. Isso é um método. O que é um método? Caminho através do qual... Opa, acabei pulando slide. Caminho através do qual. O que isso quer dizer? Toda vez que você fala tem um método para tal coisa, é como uma receita de bolo. Você tem que seguir cada passo bonitinho em ordem. Não dá para você sair invertendo as coisas ou alguma coisa assim. Então, para que ele cria esse método? Para desviar dos problemas dos enganos.
Se você seguir esse método bonitinho, você vai chegar a um conhecimento verdadeiro. Isso é uma das primeiras formas que a gente tem de metodologia científica, né? Metodologia científica hoje em dia está bem em voga por causa da vacina do coronavírus, por exemplo. Porque uma vacina ela tem toda a pesquisa, tem todas as fases de testes, etc. Né? Hoje em dia a gente está muito ouvindo falar sobre terceira fase de teste, já concluíram, não concluíram, já apresentaram resultados, não apresentaram resultados. Porque a metodologia de pesquisa para vacinas envolve essa terceira etapa e o resultado dela é o que importa pra gente. Então a gente está aguardando o resultado de várias, isso é um assunto bem em voga. Lógico, hoje em dia a metodologia científica é algo muito mais complexo do que esse método de Descartes, mas a dúvida metódica é uma das primeiras formas de metodologia científica, de você ter uma organização, um caminho através do qual obter conhecimento verdadeiro. E por isso importa pra gente, né? Descartes acaba sendo um dos primeiros nomes a organizar isso e a falar, ó, gente, é assim que a gente faz. Para ele, essa metodologia valeria para todas as coisas. Hoje a gente sabe que as coisas são um pouco mais complexas do que isso, você tem mais etapas, etc. Mas está aqui uma boa ideia, sempre que você for fazer um texto, por exemplo, vê se você consegue cumprir essas 4 etapas daí da dúvida metódica de Descartes, que com certeza vai ajudar você, viu? Então, para revisar a aula, a gente viu a diferença entre racionalismo e empirismo, checou a hipótese do gênio maligno, que nós estamos sempre sendo enganados, e vimos as 4 etapas da dúvida metódica: verificar, analisar, sintetizar e enumerar. Ok? Semana que vem a gente vai ver o outro lado da moeda, como que pensam então os empiristas, né? O pessoal que acredita que o conhecimento vem da experiência. Ok? Até a aula que vem. Obrigado a todos.